Então, meus irmãos, motivo de muita alegria poder estar aqui na frente para compartilhar a palavra e fazendo um adendo sobre o que o irmão já comentou. Foi decidido pela reunião de homens que nós viéssemos a estudar esse livro, Homens Mais Parecidos com Jesus, e que tem aqui 13 capítulos que vão falar de assuntos interessantes. Que vai falar sobre a criação, que nós somos o plano de Deus, vai falar sobre integridade, homens sem mágoa, homens intercessores, homens pastores de seus filhos, homens protetores, homens presentes no lar, homens líderes servos, homens trabalhadores. Então é sobre isso que o Senhor nos abriu a mente para estudarmos. O grupo de homens estava parado, estaca zero, e graças a Deus o Senhor nos despertou para que nós pudéssemos estar trabalhando e fazendo a obra acontecer. Então peço a oração da igreja, pelo grupo de homens, para que nós possamos estar trabalhando esse ano de 2026. E nada melhor do que estudar a palavra de Deus, né? E esse livro é apenas uma ferramenta que vai facilitar o nosso entendimento. Tá bom, meus irmãos? Conto com a oração de todos aí. Tá bom? E peço à igreja que se ponha de pé. Tá aí mais uma vez o livro. Já tem PDF, vou passar para todos os homens para que possam estar assim estudando em casa, tá? E vamos fazer a leitura que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 13. A nossa versão que a gente usa aqui na igreja é a Almeida século 21. Não, capítulo 4, pastor. Estudou de manhã 3. Estudou de manhã ou 3. Tá bom. Tá. Então, todos acharam aí? Então vamos ler, né? E diz assim: vamos fazer a leitura responsiva. Eu vou ler o versículo ímpar e os irmãos vão ler o versículo par, tá? Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Então o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse: eu estarei em toda a unidade e glória destes reinos, porque em toda e os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele cultuarás. Em seguida, levando-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito e guardará. Eles te sustentarão com as mãos para que nunca tropeces em nenhuma palavra. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito, não adorarás o Senhor teu Deus. Desculpa que eu falei palavra, pedra. O óculos da não surtiu efeito aí. 13. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até ocasião oportuna. Convido a irmã Marisete que possa vir fazer a oração aqui à frente, por favor, para essa leitura. Irmão. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos aqui, Senhor, te agradecer, meu Deus, por tudo que já aconteceu aqui, Senhor, neste momento, Pai. Queremos derramar, Senhor, diante de Ti, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa oferta com
como um aroma suave, meu Deus. Recebe a nossa adoração, Senhor, com um aroma suave, Pai querido. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Senhor, teu servo, Senhor, que vai estar trazendo a mensagem, Pai. E que essa mensagem, Senhor, possa penetrar nos nossos corações, Senhor, que nós possamos sair cheios do Espírito Santo, Pai, aqui, Senhor, neste momento, Pai. Que tu venha abençoar, Senhor, a tua igreja, abençoar cada irmão que chegou até aqui, cada visitante, Pai. E aqueles, Pai, que não puderam estar aqui, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, meu Deus. Ó Deus, nos derramamos diante de Ti, Pai, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor. Abençoar o Teu servo que está trazendo a mensagem, Pai. Abençoa, Senhor, também recebe nossos louvores, Senhor, como adoração a Ti, Pai. Ó Deus, que Tu venha, Senhor, nos encher, Senhor, que nós possamos, Senhor, nos derramar diante de Ti, Senhor. Que a Tua igreja, Senhor, possa estar sempre, Senhor, cheia do Espírito Santo, Pai. E que Tu venha, Senhor, abençoar também essas criancinhas, Senhor, que chegaram até aqui, Pai. Muito obrigada, Deus. E aquelas, Pai, que não estiveram aqui, Senhor, que queriam vir, mas não puderam chegar até aqui, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Deus. Te damos graça por tudo o que está acontecendo aqui, Pai, por nós ter chegado até aqui, Senhor. Abençoa a liderança da Tua igreja, Pai. Abençoa, Senhor, o pastor, Senhor. Abençoa, Senhor, os líderes, Pai, da Tua igreja, Pai. Nos capacita, Senhor, para que nós possamos estar unidos, Senhor, trabalhando, Senhor, diante de Ti, Pai. Nos ensina, Pai, que esta noite, Senhor, que este culto, Senhor, nós possamos aprender, Senhor, cada palavra que vai ser dita aqui, Senhor, que possa entrar no nosso coração, que nós possamos, Senhor, estar diante de Ti, sentindo o prazer, Senhor, de estar na Tua casa, Pai, de estar Te adorando, Senhor, não só na Tua casa, mas nos nossos lares, Pai, que Tu possa estar abençoando, Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, o tema da nossa mensagem hoje, vamos tratar no livro de Lucas, capítulo 4, é sobre Jesus venceu as tentações usando a palavra. Jesus venceu as tentações usando a palavra de Deus. E que nós possamos meditar e colocar em prática tudo aquilo que vamos ter como referência. E que bom que nós podemos ter referência na nossa vida. Hoje o mundo está em busca de referências. O eletricista faz um curso numa escola técnica porque ele quer ter aquela referência para o seu currículo. O bombeiro hidráulico quer ter aquela referência para o seu currículo. O motorista de empilhadeira quer fazer um curso no Senai porque lá é a referência para ele. E quando você procura uma faculdade, você quer fazer uma faculdade num lugar onde você diz assim, não, essa aqui é valorizada, eu quero fazer na UFAM, na UEA, se eu não tiver condições, vou para a FAMED, lugares onde você vê que você pode ser bem qualificado. E quando nós olhamos para esse texto, o que nós vamos aprender? É que temos alguém que vai ser a nossa referência. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a nossa referência. Então que nós possamos olhar e dizer assim, Senhor, eu tenho precisado de uma referência na minha vida, uma referência de um bom homem, uma referência de um bom esposo, de um bom pai. Nós vamos aprender aqui. O Senhor nos ensina. Basta que nós estejamos com o nosso coração aberto para que o Senhor possa fazer as mudanças que são necessárias. Depende de nós. Porque o Senhor nos trouxe hoje aqui para que Ele possa fazer essas mudanças. Que hoje à noite seja uma noite onde nós possamos dizer, Senhor, faz essa mudança na minha vida. Eu quero ser melhor naquilo que eu estou fazendo. Eu não estou legal ainda. As pessoas ainda estão dizendo que eu preciso melhorar. A minha esposa ainda diz que eu preciso melhorar. O meu marido ainda diz que eu preciso melhorar. E essa noite nós podemos tomar essa decisão. A decisão, o primeiro passo. Pela parte da manhã nós estivemos estudando que Jesus deu o primeiro passo, que foi o quê? O batismo. Ele deu o primeiro passo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui. Vou assumir o ministério que o Senhor
colocou em minhas mãos. Então eu preciso dar o primeiro passo. O primeiro passo é eu tomar essa decisão na minha mente, no meu coração, para que as atitudes possam vir na sequência. E aqui o texto aborda sobre a tentação de Jesus. Nós estamos pela parte da manhã que Jesus, ele assumiu o ministério com 30 anos, disse assim: vou começar o ministério. E de repente o Espírito Santo veio sobre ele e o Pai disse assim: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria, que gerou satisfação no meu coração. E quantos de vocês ficam alegres quando os filhos fazem coisas agradáveis e boas? Esse é meu garoto, né? Essa é minha filha, né? Poxa vida, fala tão bem, né? Toca tão bem, dirige tão bem, né? Você fica orgulhoso. E Deus estava alegre em saber que o seu filho estava fazendo as coisas certas. Só que a nossa vida não é bem assim. Assim como tem o pai e a mãe que em casa diz assim: você está fazendo as coisas certas, o que Satanás quer fazer? Ele quer destruir tudo isso. Ele quer dizer que você está fazendo as coisas erradas, como ele falou para Eva, como ele falou para Adão. Falou assim: não, esse fruto aí tu pode comer sim. Esse fruto aí é Deus que não quer que você seja parecido com ele. Deus já tinha dito que não era para comer. Ele desfez tudo aquilo que era uma informação que foi dada. E é isso que Satanás faz com as nossas vidas. Ele tenta desfazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que Deus tem nos ensinado, aquilo que nós aprendemos durante os anos da nossa vida na igreja. Ele tenta desfazer. E de que forma nós podemos vencer essa batalha? O Senhor nos dá essa dica através da sua palavra. Se nós tivermos ela escrita no nosso coração, se nós soubermos como fazer, nós vamos ter sucesso. Ano passado eu ouvi uma pessoa dizendo, conversando, né, um casal jovem, são casados, né, deve ter na faixa de 20 anos esse casal, e ela dizendo assim para essa pessoa: ele aqui, ele prega muito bem. Aí eu, poxa, que legal, né, que Deus possa te abençoar, né, teu ministério. Aí ela disse: ele só está procurando um lugar para que ele tenha oportunidade. Aí eu falei: legal, Deus vai mostrar, né. Aí a pessoa, eu fiquei do lado, né, aí o pregador disse assim: vamos ler a Bíblia em Atos. Aí ele pegou a Bíblia assim, ele mudou para o Velho Testamento. Aí eu disse: poxa, mas essa pessoa não sabe nem onde é o livro de Atos, né? Como é que pode uma coisa dessa? O que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos saber dominar a palavra de Deus, ter domínio. Preciso saber o que está falando de Gênesis até Apocalipse, e nós temos essa oportunidade de fazer. Inclusive a Ana Paula criou um grupo de leitura da Bíblia, onde é uma forma de incentivar a igreja, aqueles que estão participando, aqueles que já leem, para despertar de você fazer a leitura bíblica, porque você precisa dominar a Bíblia. E se a palavra de Deus mora no nosso coração, com certeza vai ser muito mais fácil para as nossas vidas, porque a gente muitas das vezes quer colocar a nossa vontade na frente. A Bíblia fala uma coisa e às vezes a nossa vontade é outra, e Satanás está falando outra coisa para a gente. Então, meus irmãos, que nós possamos buscar esse entendimento, para que as coisas venham acontecer da melhor maneira possível em nossas vidas. Então Jesus saiu daquele momento onde o Espírito Santo veio sobre a vida dele, onde a pomba, que significava naquele momento o Espírito Santo, e Deus falou: esse é meu Filho amado. Então nós, naquele momento, tínhamos o Filho, o Espírito Santo e o Pai presentes. E Jesus saiu daquela alegria, daquela satisfação de ter sido batizado, e já foi logo posto à prova. Ele saiu das águas e foi para o deserto. Como é que pode, não? Eu também ouvi uma história de alguém que disse bem assim, semana passada: poxa, eu orei tanto pela vida do meu sobrinho que estava na UTI, e meu sobrinho morreu.
E eu fiquei até magoado com Deus. Eu disse: Senhor, por que isso aconteceu? Foi a pergunta que a pessoa fez. Porque às vezes nós não fazemos a pergunta: mas como? Eu acabei de ser batizado e já vou sendo colocado à prova. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele foi colocado à prova e em nenhum momento questionou. O Espírito Santo levou ele até onde? Até o deserto. Diz o versículo 1. Ele fala assim: na plenitude do Espírito Santo, ou seja, ele estava cheio, sedento, como aquela pessoa que se batiza. Vocês lembram de quando vocês se batizaram? Daquela alegria, daquela satisfação que arrepiou os pelos do braço, e você disse assim: cara, eu estou pleno, eu estou cheio, e as lágrimas vieram aos olhos. Normalmente a maioria das pessoas, quando se batizam, elas saem chorando, porque elas sentem de uma forma tão grande que só quem se batiza pode explicar a transformação que está acontecendo da vida dela. Lá na Ponta Negra, ano passado, teve a reunião de algumas igrejas que realizaram o batismo. A gente via as famílias chorando, as pessoas se alegrando, porque tinham a certeza de que Deus estava fazendo mover o Espírito na vida daquelas pessoas. Então Deus estava cheio, Ele estava pleno, Ele estava, vamos dizer assim, poderoso, com um tanque cheio. E Ele saiu daquele momento ali para passar no deserto de Jericó, e ser tentado pelo diabo. O mesmo que tinha derrotado Adão e Eva, o mesmo que derrotou Davi, o mesmo que derrotou Moisés, naqueles momentos que eles tiveram aquela derrota, de Davi desejar a mulher do outro, de Moisés bater com o cajado na pedra. O mesmo que derrubou eles. Ele estava passando aqueles 40 dias ali para ser tentado. E o número 40 tem uma simbologia muito interessante, porque é um momento de purificação, momento de mudanças, de crescimento espiritual. Assim como aconteceu quando choveu 40 dias e 40 noites, 40 anos que o povo de Israel passou no deserto. É a simbologia do número 40. Então, Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto. O deserto de Jericó, que era um deserto inóspito, onde tinha chacais, lobos, leões, panteras, serpentes. Ele estava ali, sem se alimentar, buscando o quê? Buscando ser aprovado. Ele buscava naquele momento ali, através do Espírito que ele foi conduzido, ser aprovado. Ele iniciou o seu ministério. Não é porque ele iniciou o ministério que ele diz assim: não, agora já iniciou o ministério, então já estou pronto. Não, é aquilo que ele estava falando de manhã. Ele precisava ainda passar por aquela situação de vencer o diabo. E nós, meus irmãos, somos provados todos os dias, somos testados todos os dias. Adão e Eva foram tentados no jardim do Éden, lá naquele lugar maravilhoso que a Bíblia fala, onde tinha frutas, onde os animais estavam ali, tinha aquela sombra, e lá eles foram derrotados. Quer dizer, Jesus foi tentado no deserto, um lugar que durante o dia dá mais de 40 graus e à noite é frio, muito frio. Ele estava ali sozinho, porque tinha como objetivo cumprir a missão que o Pai enviou. Ele tinha dentro do coração a certeza do que Deus estava pedindo para que ele realizasse. A missão dele estava só iniciando. Ele precisava passar por aquela situação, sem ter comida, nada nesse dia, sem ter comido nada nesse dia, teve fome ao fim deles. 40 dias, ele foi tentado durante os 40 dias, não foi depois. Ele estava fraco, debilitado. Eu estava pesquisando sobre o que acontece com uma pessoa que fica jejuando durante 3 dias, porque eu confesso para os irmãos que eu não tinha tomado café quando eu saí de casa, e ontem eu não jantei, porque eu estou fazendo dieta para perder barriga, perder gordura.
E eu cheguei em casa, fui dormir, quando acordei com uma dor de cabeça. Ou seja, acho que eu passei mais 12 horas. Aí na pesquisa eu vi, a partir do terceiro dia, ele teria calafrios, tonturas, a pressão ia baixar. Tudo isso por mim e por você. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso por nós? Ficar sem comer porque Ele queria te dar a salvação. Você consegue enxergar o sacrifício que Jesus fez por sua vida? Antes da cruz, Ele estava só começando, Ele já estava se sacrificando por nós. E o que nós temos feito como sacrifício para retribuir toda essa generosidade? E a partir do 10º dia, outras coisas podem acontecer. Confusão mental, ela pode acontecer, a pessoa não sabe nem o que está fazendo mais. A imunidade baixa. E no final dos 40 dias, a pessoa pode sofrer uma parada cardíaca. Quem é que sacrificaria para alguém desse? Meu pai conta que a mãe dele, ele disse que ele passou fome. Meu pai e minha mãe contam essa história. Eles dizem que às vezes não tinham que comer, era pouquinho, e a mãe dele separava lá, eram 12 filhos, naquele tempo a geração parece que produzia mais, né? Eram 12 filhos e tinha que separar para 12 filhos, mais o pai e a mãe, que dava 14. E ele dizia assim, tinha pouco, mas ela dividia um pouquinho para cada, e às vezes ela ficava sem comer. Ela não comia, porque ela pensava nos filhos. Ela se sacrificava para que os filhos fossem bem alimentados. É o que Jesus está fazendo nesse texto. Ele sacrificando por nossas vidas, para que nós pudéssemos ser salvos, porque Ele viu o que aconteceu no passado. Ele viu que o homem não estava conseguindo vencer as tentações. Aqueles que nasciam com a esperança de que iam fazer melhor, acabavam sendo derrotados. E Ele veio, aceitou o desafio e venceu. E nós precisamos olhar, se nós quisermos vencer, precisamos olhar para esse exemplo. Então o diabo, versículo 3, então o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, o que foi que Deus falou no batismo? Tu és o meu Filho amado. Olha só a mentira que Satanás está querendo colocar na mente de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Ele estava com fome. O que você faz quando você está com fome? Você chega em casa, raspando a panela, diz assim: ninguém fala comigo não, frita logo um ovo aí para mim, pega uma sardinha, tem alguma coisa aí rapidinho para me comer. E você relaxa. Satanás sabia que ele estava com fome. 40 dias. E o que Jesus respondeu? Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Vamos ver onde é que está esse. Alguém sabe onde é que está esse texto? Deuteronômio 8:3. Vamos lá, se tiver aí. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, igreja? Sim, Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, nem que tu nem teus pais conheceis, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Ou seja, ele falou porque ele conhecia a palavra. Hoje em dia, muitas pessoas têm dificuldade até de falar da palavra para alguém que está no trabalho, sentado do lado do ônibus, porque ela fica pensando: o que eu vou falar para ela? Aí eu tenho vergonha de falar, tenho vergonha de abrir minha boca. O Senhor está nos ensinando que nós precisamos conhecer a palavra, conhecer e viver.
O ateu, ele conhece a palavra. Muitas pessoas em muitos canais no podcast da internet, a gente vê que o cara conhece a palavra, mas optou por ser ateu, por não colocar em prática na sua vida. E Jesus nos ensina que nós precisamos praticar a Escritura. Como a gente estava conversando no grupo de homens ali, que esse livro seja um livro que venha edificar as nossas vidas e nós venhamos crescer. Não apenas um livro para preencher um espaço, uma agenda, mas que seja um livro que venha edificar. Então, quando você lê a Bíblia, nós precisamos dizer: Senhor, fala comigo, Pai. Eu já conheço esse texto, mas fala comigo. O que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer que eu aprenda? Então, na primeira tentação, Jesus rebateu, porque ele queria atacar o lado físico, a necessidade humana, porque Jesus era feito de carne e osso, a necessidade física, porque ele ia precisar do pão, mas ele estava buscando o quê? Crescimento espiritual, porque ele sabia que ia ser tentado. E no versículo 5 diz assim: então o diabo, levando a um lugar elevado, mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. O que ele queria mostrar aqui? Que Jesus podia reinar, que Jesus podia ter tudo aquilo à sua disposição, que o trono dele poderia ser instituído aqui na terra. E o que Jesus falou? E disse-lhe: eu te darei todas as autoridades e glória deste reino. É Satanás ainda, né? Porque me foram entregues e os dou a quem quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele cultuarás. Vamos lá de novo em Deuteronômio, no versículo 6, capítulo 6, versículo 13, confirmando aquilo que está sendo falado, né? Como os bereãs faziam, confirmando. Vamos ler? Temerás o Senhor teu Deus, a Ele prestarás culto e jurarás pelo seu nome. Então, a Ele devemos prestar culto, somente a Ele. O homem tem se perdido no caminho, encontrado outros deuses. O que são outros deuses? É aquilo que você endeusa. Dentro da igreja a gente é ensinado que nós devemos ser separados, mas o mundo lá fora ainda não entendeu isso. Muitas das vezes o Deus da pessoa é o álcool, é a droga, é a prostituição, é a internet, né? São as fofocas, é a língua mentirosa, é o rancor. Ela não consegue controlar, aquilo é tão grande que ela não consegue controlar. E por aí vai. O que tem sido o teu Deus? É o teu trabalho? Ah, se eu não trabalhar, eu não como, preciso trabalhar. O que tem sido o teu Deus? Ah, é porque eu quero ser milionário, eu quero ter mais de 2 milhões na minha conta, e tudo que eu precisar fazer, eu vou fazer. Se precisar puxar o tapete de alguém, eu vou puxar. Esse não é o comportamento do crente, esse não é o comportamento daquele que conhece a palavra. Que nós precisamos, que nós sabemos que nós precisamos ter um coração amoroso, um coração que ama. Qual tem sido o teu Deus? É o relacionamento? Você sempre coloca em primeiro lugar? É aquilo que muitas das vezes se torna um vício, e normalmente um vício ele destrói, ele corrompe, ele faz mal. Você só acorda já pensando naquilo, e você se torna escravo, não consegue vencer. Você tenta e não consegue, porque você tem colocado aquilo em primeiro lugar, tem sido o seu alvo. Jesus nos ensina que nós devemos adorar a Deus. Precisamos buscar mais adoração a Deus, a submissão a Ele, cultuar a Ele, adorar
entregar de coração, entrega realmente. Muitas das vezes temos entregado muito pouco. Não estou falando de oferta financeira, é a oferta da nossa vida, é o nosso tempo. Eu fui assistir aquele filme Avatar, 3h30 de filme, e depois eu fiquei refletindo. Eu falei, cara, eu nunca li 3h30 a Bíblia, me autoanalisando. Nós precisamos nos autoanalisar. 3h30, né? E lá encantado com o filme, e precisamos ter esse mesmo tempo para ficar encantado com a palavra de Deus. Qual foi a última vez que você passou meia hora lendo a Bíblia? Meia hora buscando a imersão, de joelho no chão, lá no seu quarto, no seu reservado, pagando preço por você e pela sua família. O Senhor nos ensina a buscar, a ter forças. Satanás oferece atalhos. Ele quer que a gente acredite que nós precisamos primeiro satisfazer o nosso coração, assim como ele contou para Eva: come, não tem problema não, faz isso aí, não tem problema não, tu pode fazer, está liberado. O importante é você se sentir bem. Depois você pede perdão a Deus. E não é isso que o Senhor nos ensina na sua palavra. Então, já vimos aqui 2 tentações de Satanás. Vamos ver a terceira. Diz assim, em seguida, versículo 9: em seguida levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, eles te sustentarão com as mãos para que nunca tropece em nenhuma pedra. E o que Jesus respondeu? Foi dito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez ele usa a palavra de Deus. Vamos ver onde é que está escrito isso aí? Deuteronômio 6,16. Deuteronômio 6,16. Vamos ler todos juntos? Não coloqueis à prova o Senhor vosso Deus, como fizeste em Massá. O Senhor, ele tem um plano, como nós vimos pela parte da manhã. E quando Jesus estava em oração, ele estava em sintonia com o Pai, ele estava ouvindo que passos que ele deveria dar, qual era o momento certo de ele tomar as decisões, de fazer aquilo que era o início do seu ministério. Ele estava em sintonia com o Pai. E nesse texto nós entendemos aqui que Satanás estava usando da presunção, que muitas das vezes é usado na prática da advocacia, que é você falar alguma coisa e aquilo ali não ser uma verdade. Um jogo de palavras. Se a pessoa não conhecer, ela vai cair, vai aceitar. Então, se eu e você não conhecemos a palavra, não temos ela escrita no coração, eu vou tropeçar, eu vou ser enganado. E Jesus usou mais uma vez a Bíblia para vencer, porque ele conhecia a palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Diz o versículo 12. Então a gente vê que Jesus estava passando pela prova, passando pelo teste, vencendo Satanás. E que nós, meus irmãos, possamos olhar para esse texto, possamos entender que eu vou conseguir vencer as minhas dificuldades, as minhas limitações, se eu usar a palavra. Que, Senhor, gere despertamento na nossa vida, que nós possamos nos reconciliar realmente com o Senhor. E no 13, para finalizar, diz assim:
tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até a ocasião oportuna. Ou seja, Jesus venceu e Satanás correu. O general venceu. Cristo venceu por mim e por você. Ele pagou um alto preço. E é preciso que nós nos reconciliemos, porque Ele vai e Ele volta. Ele aparece de vez em quando nas nossas vidas, porque Ele conhece a fraqueza de cada coração. Ele sabe o que é a sua fraqueza, o que tem te derrotado durante esses anos, o que tem te humilhado durante esses anos, o que tem feito você ser uma pessoa que serve de chacota, o que tem feito você ser uma pessoa sem esperança. O Senhor quer nos reavivar, quer nos restaurar. Ele tem um chamado espiritual para as nossas vidas, que nós possamos entender que a tentação, o pão, o poder desse mundo não pode ser o nosso alvo. Nós não precisamos correr atrás das coisas que o mundo oferece. O pão, o poder, muitas vezes nos corrompe, e fazer aquilo que não é da vontade de Deus, ser enganados por Satanás, dizer: não, Jesus sabia que ele não poderia se jogar, porque não era o plano de Deus. Tu já pensou em se jogar para se matar, um suicídio? Não era a vontade de Deus para a vida dele. Ele queria que ele viesse restaurar as vidas. Ele não queria que ele fizesse uma pirueta ali e dissesse: esse tem poder, que ele viesse mostrar que ele era o tal, olha, ele não sou filho de Deus. Não, ele não queria isso. Muitas das vezes existem muitas pessoas que querem fazer isso, grandes acontecimentos, mágica, e não é isso que o Senhor nos oferece. Ele oferece uma vida equilibrada, uma vida onde nós temos a certeza que nós estamos buscando as coisas do alto, que nós temos uma semana abençoadora na presença do Pai, e temos a certeza do que nós precisamos buscar para a nossa vida: aprender com Jesus como vencer as tentações. Se é o álcool, se é droga, se é prostituição, se é festa, se é mentira, possamos vencer, possamos ser renovados, ter a mente de Cristo. Esse é o desejo da palavra do Senhor. Eu gostaria de louvar Deus nesse momento. Convido a irmã que fiz o convite para que ela pudesse tocar aqui, que eu achei muito bonito o órgão. Fazia tempo que eu não via no hino no órgão. Então, vamos falar sobre lutar. E antes de começar o hino, eu gostaria de fazer um desafio. Se tem alguém aqui entre nós que gostaria de renovar a sua aliança com Deus, de dizer: Senhor, eu estou sendo vencido pelas minhas tentações. As tentações têm me vencido, têm me derrotado, têm me humilhado, têm feito eu brigar com a minha família. Já são anos que eu não consigo me desvencilhar. Todas as vezes eu me pego fazendo a mesma coisa. Se você gostaria de tomar uma decisão com Cristo, de fazer diferente, de ter um novo ano de 2026, de fazer um propósito com Deus, de pedir para a igreja orar por você, que nós pudéssemos estar orando por você aqui na frente. Se você quer vencer as tentações e tem se sentido impotente, as tentações têm feito você fazer coisas que você diz: eu não queria fazer isso, eu amo tanto a Deus, eu amo tanto a minha família, eu amo tanto, mas eu tenho feito coisas que eu até me desconheço. Se você gostaria de tomar essa decisão, de fazer diferente, ter um ano de 2026 na presença do Pai, e o Senhor possa dizer assim para você: esse é meu filho amado em quem me comprasse. Você quer alegrar o coração do Pai nesse ano? Tome uma decisão. E talvez essa noite possa ser esse momento de reconciliação, onde você está saindo do deserto, porque o deserto é o lugar de prova, é a escola onde você sai melhor, onde há a restauração da sua vida. Você tem alguém que gostaria de fazer? Não precisa vir à frente, mas pode levantar a sua mão. Então nós vamos cantar.
Logo em seguida vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado por falar aos nossos corações, Deus. Que nós possamos aprender com o Teu Filho Jesus, Pai, que venceu as tentações aqui na terra, Pai, que se fez homem, ó Deus, e nos mostrou o caminho. Nós temos em mãos, ó Deus, a chave, ó Deus, para vencer todas as nossas dificuldades. Que nós não venhamos a nos corromper com aquilo que Satanás tem oferecido, ó Deus, com os banquetes que ele tem oferecido, ó Deus, com o pão que ele tem oferecido, Pai. Que nós não vamos ser enganados, mas possamos conhecer os Teus planos através da Tua palavra, Senhor, porque o Teu Filho já mostrou, Senhor. Que nós não vamos nos preocupar com conquistas, ó Deus, mas possamos nos preocupar em ter o nosso nome escrito no livro da vida, Pai. Que possamos deixar de ser envergonhados, possamos deixar, ó Deus, de fazer o que Satanás quer de nossas vidas. Nós fomos escolhidos por Ti desde a criação do mundo, Senhor. Aviva o nosso coração, restaura-nos, como acabamos de cantar. Vamos crentes, vamos avantes, firmes, ó Deus, contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante. Vai conosco o general capaz, o general que nos capacita, Pai, que aviva a igreja também encontrar esse caminho da vitória, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, refletir sobre a mensagem, Senhor, e que nós possamos tomar decisões em nossas vidas de vencer aquilo que nos prejudica, de vencer aquilo que nos envergonha, que nos humilha, Senhor. Que nós olhamos para muitas das vezes e ainda continua ali, nos fazendo mal aos nossos familiares, fazendo mal àqueles que nos amam, Senhor. Dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Abençoa a Tua igreja e leva-nos em paz aos nossos lares. É isso que nós clamamos a Ti, Senhor. Muda o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.